E se existisse uma chave, sabe, um conjunto de perguntas bem simples, mas que pudesse abrir as mensagens mais profundas escondidas em textos antigos? Bom, é hoje que a gente vai descobrir essa chave. É uma ferramenta super prática e poderosa para entender não só a Bíblia, mas vários outros escritos históricos. Quem nunca passou por isso, né? De ler um texto super antigo e ficar com aquela pulga atrás da orelha, sentindo que tem alguma coisa importante ali que a gente não tá pegando? A grande questão é, como é que a gente atravessa essa barreira do tempo para sacar a intenção original sem se perder no meio de um monte de interpretação confusa? E olha, aqui está o pulo do gato. Um ponto que a nossa fonte deixa bem claro. O problema é que antes mesmo da gente ler a primeira palavra, a gente já chega com a nossa própria bagagem, sabe? Nossas ideias, nossas opiniões, tudo que a gente já ouviu por aí. E essa bagagem toda, muitas vezes sem a gente nem perceber, acaba distorcendo o que o texto de fato quer dizer. Pois é, isso nos joga direto no nosso primeiro grande desafio, a tal da interpretação. Porque, vamos combinar, não é só sobre ler palavras numa página, é sobre aprender a enxergar através do tempo, através da cultura e com a maior clareza possível. Ok, então qual é o antídoto para essa nossa tendência de levar pressuposições para a leitura? É aqui que a gente veste o chapéu de detetive, sabe? Pensa no investigador na cena de um crime. Ele olha cada detalhe, cada fibra, cada pegada. É exatamente essa atenção minuciosa que a gente precisa ter com o texto antes de sair tirando qualquer conclusão. Tá, mas como é que a gente treina este olhar de detetive? Como ter certeza de que nenhuma pista importante está passando batido? A resposta, olha só, está numa ferramenta que é poderosa e ao mesmo tempo surpreendentemente simples. São as 6 perguntas-chave. É isso mesmo, simples assim. Quem, o que, quando, onde, por quê e como. Essas 6 perguntinhas formam o esqueleto da nossa investigação. Elas vão guiar a gente por qualquer texto, garantindo que nenhuma pista essencial fique para trás. É o nosso kit básico de detetive textual. Bom, teoria é ótima, mas nada como a prática, né? Então, bora colocar essas 6 perguntas para trabalhar de verdade. Vamos pegar a nossa lupa de detetive e aplicar esse método a um trecho bem específico, o capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Mãos à obra! Vamos lá, começando pelo básico do básico. Nossa primeira pergunta na investigação é: quem? Quem são os personagens que aparecem nessa cena? E o legal é que o próprio texto já nos dá a resposta de bandeja. Quem está falando é Pedro, e ele se apresenta como um presbítero, ou seja, um líder, um ancião ali da comunidade. E claro, ele não está falando para o vento. O público dele são outros líderes, os mais jovens e, no fim das contas, todo mundo daquela comunidade que recebeu a carta. Beleza, já sabemos quem está na história. Agora vamos para a segunda pergunta. O quê? Qual é o assunto principal aqui? O que está acontecendo? Olha, o assunto central fica claro rapidinho. Basicamente são instruções diretas para esses líderes da igreja. E a instrução principal, assim, o coração da mensagem, é uma chamada para a ação. Cuidem do povo de vocês. Ou, usando as palavras do texto, pastoreiem o rebanho. Próximo passo na nossa investigação, o tempo. Pergunta número 3. Quando? Será que tem alguma referência de tempo importante nesse trecho? Tem sim, e é uma bem interessante, que aponta para o futuro. O texto conecta as ações do presente, do agora, com um evento que ainda vai acontecer, o momento quando aparecer o sumo pastor. E o que acontece aí? Uma promessa é feita, a de que eles vão receber a incorruptível coroa da glória. Agora vamos dar uma olhada na geografia do texto. A nossa quarta pergunta é bem direta. Onde? Algum lugar específico é mencionado? E aqui a resposta é, olha só que curioso, super específica. Em todo o capítulo só tem uma referência de lugar, que a gente acha lá no finalzinho, no versículo 13. O autor diz que está em Babilônia. Um detalhe pequeno, mas que, nossa, abre um leque enorme de discussões históricas. Agora a gente chega no coração da coisa, na motivação por trás de tudo isso. A quinta pergunta, e talvez a mais reveladora de todas, por quê? Qual o motivo de tudo isso ter sido escrito? E o mais legal é que não precisa ficar adivinhando, não. O próprio autor conta pra gente. O Pedro escreveu essa carta com um propósito duplo, bem claro. Primeiro, para dar uma força, encorajar o pessoal. É isso que exortar quer dizer. E segundo, para testemunhar, para garantir que mesmo com as dificuldades, eles estavam no caminho certo, firmes na verdadeira graça de Deus. E finalmente, chegamos à nossa última pergunta-chave, aquela que foca no jeito de fazer as coisas, no método. Como? Ok, se a tarefa é supervisionar, como é que se faz isso?
O texto é bem específico sobre atitude, viu? Não é para ser feito por obrigação, sabe? Como um peso. Pelo contrário, a liderança deve ser exercida de modo voluntário, de bom ânimo e seguindo não um monte de regras humanas, mas sim a vontade de Deus. E agora olha só que incrível o que acontece quando a gente junta todas essas peças. Esse resumo aqui organiza a nossa investigação toda. De repente, uma passagem que podia parecer meio solta, meio confusa, vira um mapa claro, lógico. A gente enxerga direitinho quem está falando, sobre o quê, quando, onde, por quê e como. A estrutura do texto simplesmente salta aos olhos. É como acender a luz num quarto que estava escuro. Tudo faz sentido. Mas esse é um ponto super importante. O objetivo de todo esse método não é só acumular fatos, tá? Não é um jogo de trivia. Ele nos leva para um lugar muito mais profundo, para muito além do simples conhecimento. E essa citação da nossa fonte, olha, ela resume a essência de tudo isso. A ideia não é transformar o estudo numa coisa fria, acadêmica, só para coletar informações. A meta final é a transformação, não só a informação. Então, o que fazer com todas essas respostas que a gente encontrou? O processo não acaba aqui, não. O guia sugere os próximos passos. Primeiro, anote as descobertas. Depois, medite. Pense de verdade naquelas verdades que apareceram. E, talvez o mais importante de tudo, reflita em como essas ideias se aplicam na vida, no dia a dia. Isso tudo nos deixa com um pensamento final. Se apenas 6 perguntas tão simples conseguiram iluminar tanto assim uma única passagem, imagina só o que mais não está por aí, esperando para ser descoberto. A questão no fim não é só o que o texto diz, mas sim que verdade uma nova pergunta pode revelar. Fica aí a reflexão.